Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e é um Tecnopolítica sobre a nossa conjuntura. E eu estou aqui com o Gabriel e pretendo começar esse Tecnopolítica fazendo um comentário que é bastante importante para você notar que os Estados Unidos têm hoje um presidente, Gabriel, que é bastante curioso, para ficar só com essa expressão. Nós vamos passar um vídeo dele onde ele publica nas suas redes sociais, né, um ataque às manifestações, Gabriel, mas é um ataque onde ele vem, o vídeo vai rodar aqui, vocês vão ver o que ele está fazendo. Sérgio, nesse vídeo o Trump está num avião, né, com uma coroa, porque está tendo um protesto, né, várias manifestações nos Estados Unidos contra esse autoritarismo do Trump, né, dizendo que ele não é um rei e, na verdade, por isso nesse vídeo ele aparece com uma coroa e nesse avião joga fezes nos manifestantes, né, é um absurdo completo, né, eu não tenho nem comentários a tecer sobre isso. Então, primeiro é preciso dizer que a ideia dele ser um monarca é uma ideia de vários, aliás, dos seus apoiadores, né? Mas não um monarca como tem sido na história, mas é um CEO transformado em monarca. Eles têm essa tese é inclusive defendida teoricamente pelo Curtis Yarvin, que é um dos grandes teóricos dele, que é um blogueiro, um ex-cientista da computação, que defende a tese de que os Estados Unidos têm que ser governado como uma empresa, e quem tem que mandar é quem tem maior participação acionária no país, ou seja, os bilionários, né? Na verdade, é muito curioso que tem essa tese, mas não é nem isso que me chama a atenção, é a descompostura, é a ideia de que uma autoridade ela pode fazer qualquer coisa, qualquer chacota, como ele tem dito, né? Eu posso tudo, né? Eu posso tudo. Então, o fato é o seguinte, Gabriel, ele tá muito mal nos Estados Unidos, né? Eu sei que ele tem uma força grande, né? Mas está cada vez mais claro que os Estados Unidos está perdendo, tendo uma pessoa de tão baixo nível na presidência de um dos países, né, que tem o maior poder econômico, político, militar do mundo, né? Então, que fique aí essa reflexão, né? Porque, nossa, é uma coisa assim inaceitável você ver tanto baixo nível, mas que tem a ver com a extrema-direita, né? A extrema-direita é basicamente isso. É uma produção que substitui o argumento pela chacota, pela imbecilidade, enfim. Mas vamos para as notícias importantes. Vamos lá. Aqui duas notícias, dois comentários, né, duas discussões que foram publicadas na Wired, que é sobre a falha do reconhecimento facial, né? Não só reconhecimento facial, mas sistemas de visão computacional, né? Uma foi eles discutindo sobre quando um sistema de reconhecimento facial não reconhece uma face como uma face de fato, e outra que o Google Home, né, que é como se fosse uma Alexa do Google com gravação, inclusive de vídeo, ela confunde um cachorro com um gato, né? Eu trouxe essas notícias para fazer um debate sobre como que o erro está sempre presente nesses sistemas, porque na verdade eles não são determinísticos, né? Eles são probabilísticos, então sempre vai existir espaço para aquilo que é o contingente, aquilo que não foi previsto, aquilo que não foi treinado, não está na base de dados, e por isso sempre existe essa falha, né? E a discussão, trazendo essas duas notícias lado a lado, a discussão que eu queria propor aqui tudo bem, esses sistemas você vai utilizar ele conforme, vamos dizer assim,
caso a caso, porque, por exemplo, se você é uma empresa que vai separar laranjas de maçãs, se tiver um erro de 1%, 5%, talvez não seja tão problemático assim, né? Mas, da mesma forma, se é para confundir um cachorro com um gato, o dano não é tão grave, né? Mas quando você aplica na segurança pública, aí que vai atingir milhares de pessoas, a porcentagem do dano, ele é muito mais grave e material, né? Não, sem dúvida, porque... E tem outra coisa, né? Um erro de reconhecimento facial ou de imagem num bairro de classe média alta, onde a polícia, por exemplo, numa cidade como São Paulo, já tem todo o cuidado, porque ela é uma polícia classista, né? Ela trata de um jeito as pessoas da elite econômica, das classes médias altas, e de outro jeito as periferias, os jovens negros. Então é assim, um erro no Sumaré, em Perdiz, é uma coisa, um erro na Capela do Socorro, no Capão Redondo ou na cidade de Tiradentes pode até custar a vida, né, de uma pessoa que teve uma identificação que a gente chama de falso positivo. Mas você sabe que eu queria te falar outra coisa, o Gabriel? Essa coisa do erro da biometria, que não é nem só por causa que é probabilística, porque toda tecnologia tem erro, e essas tecnologias digitais têm muitos erros. Mas o problema que eu queria chamar a atenção de você é quando você não tem erro, quando você tem acertos. Eu me preocupo com o reconhecimento facial não por causa do erro, por causa da capacidade que ela tem de detecção com câmeras de alta precisão das pessoas, né? E eu vi aí uma notícia, né, que você tinha me enviado, do UOL, né, que o Brasil dará primeiro passo para definir como verificar idade na internet. Quer dizer, olha só, eu tenho uma preocupação de não expandir o uso do reconhecimento facial baseado em inteligência artificial, por causa da grande possibilidade de construção de aparatos totalitários que acompanham as pessoas dentro e fora de casa, né, que mapeiam essas pessoas o tempo todo para interesses, obviamente, comerciais, econômicos, mas a qualquer momento pode virar para controle político, controle cultural, controle ideológico. Então eu tenho uma grande preocupação, principalmente com crianças. Quer dizer que nós vamos aceitar que a detecção que as redes sociais façam para evitar que a criança tenha acesso a determinados conteúdos é uma detecção por biometria facial? Quer dizer, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Quer dizer, é inaceitável em geral esse aparato de câmeras que só atende aos interesses de quem quer ganhar dinheiro com nossos movimentos e atividades. Isso não resolve o problema do crime. E voltando para a questão da criança, nós temos várias técnicas que podem ser aplicadas para as crianças não acessarem conteúdos. Ou mesmo, eu acho até que crianças em determinados tipos de redes sociais não deveriam ter acesso, né? Por causa da fragilidade que elas têm e por causa das possibilidades de driblar sistemas de controle, que são muitas. Então eu queria falar isso para você. Eu estou muito preocupado com essa expansão da biometria que já existe em São Paulo, nas grandes cidades, no dia a dia na rua, e que agora está dentro desses aparatos pegando o reconhecimento facial de criança e agora está sendo colocado como solução. Eu acho isso muito perigoso. Esse debate sobre a verificação de idade, né, ele tem se ampliado desde a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, né, estimulado pelo debate proposto também pelo FELCA, que nós discutimos aqui, né? Criou um grande debate sobre o acesso das crianças às redes e, por exemplo, a plataformas de apostas, né? Isso é realmente preocupante. Agora a questão é como que a gente vai fazer esse controle, né? Existem várias formas e para isso a gente precisa de um debate realmente aberto
da participação social para verificar quais caminhos possíveis a gente tem, porque a biometria facial é um deles, mas com certeza não é o mais desejável, né? Então existem outras formas, e por exemplo, no Texas, isso também teve uma lei para que tivesse verificação etária, e as Big Techs, numa associação delas, né, numa associação ligadas a grandes empresas de tecnologia, elas estão tentando contrariar essa nova lei, derrubar na justiça, porque diz que isso traz muita burocracia, né? Elas realmente não gostam disso, mas é extremamente necessário, né? Controlar o acesso da criança e não deixar completamente aberto, né? Sim, mas você pode controlar o acesso da criança exigindo, colocando criptografia, reconhecimento por parte dos pais e várias outras técnicas. Agora, sistema de reconhecimento biométrico, que é um problema, porque você anda com... É como se você andasse com uma senha exposta e que nunca vai mudar, né? É colocar a sociedade submetida ao controle de corporações, né? E isso é muito perigoso. Vou dar um exemplo para você. Olha, se eu tô com autorização de manipular, que eu digo a corporação, as corporações, se elas podem manipular biometria de crianças, elas têm técnicas, Gabriel, como já várias, para detectar a etnia que essa criança tem, para detectar a orientação sexual possível que possa estar existindo. Então, é inaceitável esse tipo de classificação totalitária das pessoas na sociedade. Isso é perigosíssimo. Isso só serve a quem quer a vigilância permanente, que no primeiro momento só importa a extração de dinheiro, a monetização. Mas no segundo momento, nós estamos vendo até nos Estados Unidos. O Snowden, em 2013, mostrou que essas empresas que nos atendem tanto de redes sociais, de e-mail gratuito, tudo mais, elas servem também para os Estados Unidos, o seu aparato militar e de segurança, fazer análise de perfis psicológicos, do que você faz, do que você pode fazer, do que você tem a possibilidade de fazer. Então essas predições são muito preocupantes. Então eu queria chamar a atenção de vocês dos movimentos que têm lutado, inclusive, para a defesa de crianças. Também são os movimentos que são contra essa expansão da biometria, do reconhecimento facial, né, em genérica, generalizadamente, que não resolve o problema do crime. Nós vamos fazer um episódio especial mostrando as cidades que têm biometria há muito tempo e olhando os dados sobre criminalidade. Você vai ver que não alterou nada, mas nós vamos mostrar com muita precisão aqui. Mas vamos para a próxima, Nossa última notícia aqui, né, sobre o trabalho em plataforma no Brasil, que cresceu 25% nesses últimos 2 anos, né, e tem somado agora 1,7 milhão de trabalhadores, né? Então, realmente a questão da uberização, na verdade, a uberização foi um termo, mas de forma geral a gente pode usar a plataformização do trabalho, né? Que tem se espraiado e cada vez mais você cria relações de trabalho que não tem vínculo jurídico nenhum, né? Ou pelo menos vínculos jurídicos muito frágeis, muito escassos, né? Olha, Gabriel, eu não quero concordar com o seu comentário, mas quero dizer o seguinte, tá? Eu acho que essa pesquisa precisa ser depois bem avaliada, porque me parece que a gente tem mais trabalhadores de aplicativos do que 1,7 milhão no Brasil. Eu acho que esse número é maior. Mas, claro, só esse número é um número que mostra pessoas submetidas às relações precárias, né, o que ajuda a segurar o índice de desemprego, né, porque essas pessoas, por todas as métricas de emprego e desemprego, essas pessoas são consideradas empregadas, né? Mas, apesar que, que curiosamente, nós estamos vivendo um momento muito grave no Brasil, onde o judiciário está considerando que essas plataformas digitais não têm relações trabalhistas, né? Porque tá na lógica, né, de eliminar o trabalhador como categoria, exatamente
para considerá-lo como um empreendedor, na verdade um autônomo, né? Agora, eu queria que você que está nos ouvindo aí pensasse claramente o seguinte: existem sim trabalhadores autônomos, né? Uma das suas características é que esses trabalhadores fixam a sua remuneração ou o preço do seu trabalho, né? Então ele sai de casa, ele é dentista, ele cobra o que ele acha que tem que cobrar, o que ele vale, e ele ajusta isso conforme a sua clientela, né? Se ele é um advogado, etc. Agora veja bem, o cara que sai para entregar para trabalhar para um aplicativo como o Rappi, Uber Eats, ou mesmo um motorista de Uber ou de 99, de qualquer um dos aplicativos, ele não fixa o seu preço. O seu ele sai de dia e não sabe quanto ele vai ganhar. E não é porque as coisas são incertas, não. É porque as plataformas controlam o tempo todo o valor da sua atividade, não é isso? Sim, e isso inclusive corrobora com um dado que aparece aí na tela, né? Eles mostraram uma comparação entre as horas, a média de hora por semana de trabalho entre os trabalhadores plataformizados e os não plataformizados. Os plataformizados trabalham em média 44,8 horas semanais e os não plataformizados 39. Ou seja, justamente porque eles precisam ir buscando, atendendo as metas que a própria plataforma impõe, né? E eles têm que estar sempre ali de olho no aplicativo, porque eles precisam ganhar, né? Não existe garantia nenhuma de nada, então isso acaba aumentando a hora, a média de horas semanais trabalhando. E o aplicativo exerce sobre ele um controle muito grande. Então, na verdade, é uma atividade. É óbvio que as plataformas têm uma relação muito opressiva sobre esses trabalhadores, mais opressiva do que se eles estivessem num ambiente fechado de escritório. Isso precisa ficar claro. Os juízes precisam observar como que funciona esse tipo de relação trabalhista, porque ela, além de ser relação trabalhista, ela é opressiva. Então a gente tem que colocá-la sob controle também de uma sociedade que está no século XXI, né? E o que está acontecendo é que, óbvio, o neoliberalismo quer destruir uma série de relações, direitos no mundo inteiro, e, na verdade, no mundo do trabalho, não é moderno ter uma sociedade de servidão. Então, não adianta o STF ficar, mas o mundo inteiro faz algo que a gente não tem que seguir. Não, pera lá, o mundo inteiro está começando a reagir contra essa supremacia das plataformas, né? Você vê uma das reativações do sindicalismo nos Estados Unidos são nos galpões da Amazon. Tá surgindo várias associações de sindicatos, e lá não é fácil ter um sindicato, porque tem que ter aprovação dos trabalhadores. E eles têm, os americanos monetizam tudo. Eles têm empresas para atacar os sindicalismos, que vivem de tentar convencer os trabalhadores a não se sindicalizarem. Mas mesmo com muita grana gasta pelos Jeff Bezos, pelos líderes de Big Techs, pelos CEOs, o que está acontecendo é que o movimento sindical está se reorganizando. Por quê? Porque o nível de opressão e de degradação nos ambientes que eles dizem que não são de trabalho, que são de empreendedores, é um absurdo. Então vamos lá, gente, vamos ficar ligado com isso aí, e eu peço, né, um apelo ao judiciário que olhe como funcionam esses sistemas algorítmicos de todos os lados e veja o grau de exploração e agressividade nesse tipo de relação, que é uma relação, sim, de trabalho. É isso, terminamos aqui nosso Tecnopolítica Conjuntura. Aparece aí na tela o QR Code para você acessar a nossa plataforma, onde tem os cursos aí, vários cursos discutindo tecnologia, o impacto social das tecnologias no mundo digital. E nos vemos na próxima, é isso, Sérgio? Nos vemos aí na próxima e vamos seguindo aí. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye!